Bom, pessoal, então estamos aqui. Hoje é dia, vamos botar aqui a data para a gente marcar bem. Hoje é dia 6/8 de 2025. Estamos aqui com o doutor Fábio com e doutora Ana, e começando aí uma nova aventura chamada Nepocast. Eu me lembro, fazer só um nariz de cera aqui no início, eu me lembro que lá no Rio, a Bimodais começou presencialmente e eu fiz alguns encontros com pessoas que participavam das minhas aulas, e eu fiz uma parceria com uma ONG, e depois eu fiz uma parceria com o Plano de Saúde, e eles cederam o espaço, e eles, ao ceder o espaço, eles podiam colocar algumas pessoas naquele lugar para assistir às aulas. Então, eram grupos. E a escola começou ali. Foi ali que a Bimodais começou. E depois de um certo tempo, eu falei, cara, por que eu estou fazendo presencial se eu posso fazer à distância? E aí caminhou na direção. E eu acho que a prévia do Nepocast, quer dizer, eu já tive atividades bastante intensas desse tipo no YouTube, convidei pessoas e tudo, e parei, né? Depois a gente fez as lives da escola às quartas, na última quarta-feira do mês, e a ideia aqui é começar a disseminar as ideias da escola de uma forma diferente, né? E aí, contando com o apoio do Fábio e da Ana, a gente está pensando em aqui apresentar essa nova forma de ver, eu diria, uma nova forma de ver o Sapiens e a história do Sapiens. Isso aí a gente vem de uma escola que está na periferia, no Off-Broadway, dos canadenses, né? A gente pegou os canadenses, entendeu que os canadenses eram a melhor referência, isso valeu para mim no meu mestrado, no meu doutorado, eu percebi que eles eram a melhor referência, porque era uma visão histórica, padronista, etc., etc. Pegamos os canadenses e viemos melhorando o que os canadenses trouxeram para a gente. Então, a ideia aqui é a gente conversar sobre esse novo cenário, sobre as coisas da escola, etc., etc. E aí a gente fez aqui uma primeira abordagem, que eu acho que é uma abordagem geral, e o tema que a gente conversou aqui no grupo que a gente criou para o Nepocast, que é a mudança da civilização 1.0 para a civilização 2.0. Aí eu abro a palavra aí para o nosso querido Fábio Mendes, para ele falar um pouco da ideia do Nepocast, falar um pouco de como é que ele está se situando aí nesse cenário. Olá, Nepo, tudo bom? Para mim é um prazer estar aqui e estar participando da primeira edição do Nepocast. Eu tive o contato com o Nepo há muito tempo, justamente ouvindo um podcast, né, que fazia resumos de livros. A partir dali eu criei uma conexão com o Nepo e depois acabei me tornando aluno da Bimodais. Isso já tem alguns anos, eu não sei quanto tempo exatamente, que eu venho escutando quase diariamente seus áudios, né, Nepo? E para mim tem sido muito gratificante e me tornei, poderia dizer, mais inteligente, né? Porque eu acho que quando você tem mais capacidade de entender o cenário que você vive, o sistema que você está situado, se conectar mais com a realidade, você, de certa forma, fica mais inteligente porque decide melhor. Acredito que isso agrega muito valor na vida e acaba trazendo mais felicidade, mas no termo, a felicidade bimodal, vamos dizer assim, porque felicidade abrange tantos conceitos e a gente vai poder talvez discorrer também sobre essa ideia, né, de felicidade. Então, eu acredito que o Nepocast nasce num momento muito oportuno, né, para a sociedade, para a civilização, onde a gente canaliza, de certa forma, e dissemina o conteúdo da escola e o conteúdo que você vem desenvolvendo através da sua pesquisa. Eu fico muito feliz
de estar podendo estar aqui nesse bate-papo e poder fazer perguntas onde você vai responder para todas as pessoas que terão a oportunidade de ver depois essa conversa. E, ao mesmo tempo, eu estou aqui com minha canetinha porque eu também estou aprendendo com você, né? Eu considero você, além do cientista da inovação, que é essa ciência bimodal, um filósofo, e você provavelmente vai dizer que não, porque você tem certa crítica a esse termo, e depois a gente vai poder falar disso, mas o filósofo é um modelo antigo, não a filosofia de hoje, que ela está meio inócua, vamos dizer assim, sendo já um pouco polêmico aqui, né, provocativo. Então, na verdade, eu estou muito feliz, grato da gente estar juntos nessa iniciativa. Meu nome é Fábio Mendes, eu trabalho dentro do mercado de tecnologia, marketing digital, desenvolvimento de sistema, tudo relacionado aí à tecnologia e comunicação e na interseção entre essas matérias aí, né, essas atividades. A gente depois vai ter mais oportunidade, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí também. A gente também trabalha com inteligência artificial, né, que a gente na Bimodais não chama assim, mas antes da gente trazer esses conceitos, eu vou usar esse termo aí mais mainstream, tá, Nepo? Me perdoe. Fecho aqui essa fala inicial e passo a bola aí para a Aninha agora, certo, Nepo? A Ana vai falar. Olá, primeiro agradecer, né, por esse convite aí, tá fazendo parte do Nepocast. Agradecer também ao Fábio, porque foi por meio dele que eu conheci a Bimodais, a escola, né, a ciência da inovação, através aí sob a condução do nosso professor, Nepo, querido professor, que tem oportunizado não somente a mim, ao Fábio, como alunos da escola, já venho aí há um ano, sou um pouco mais nova, né, não estou há tanto tempo como o Fábio, mas aprendendo, internalizando conceitos, aprendizados muito importantes, assim, para pensar o novo cenário, né, e não apenas do ponto de vista da realidade exterior, mas primeiramente passando por uma realidade interna e já introduzindo um pouco aqui sobre a escola, essa abordagem da ciência da inovação, do campo da inovação pessoal, foi o que mais me tocou, né, e tem tocado muito, assim, porque acho que parte de dentro para fora, toda a dinâmica de assimilação do contexto, passa por essa singularidade, pela questão subjetiva mesmo, enquanto sujeito que somos, mas, sobretudo, pelo ganho de uma maneira geral, né? De olhar a perspectiva, o cenário, a questão do digital, a inteligência artificial, e o quanto nós somos capazes de, através dessa forma bimodal de pensar, né? Com essas duas mentes, e aí eu acho que a gente vai ter bastante espaço para falar um pouco sobre o que seria essa bimodalidade, né, professor Nepo, acerca da mente humana, né? Então, a mente primária e a mente secundária, para a gente pensar a perspectiva dessa mente gestora, que se utiliza desses conhecimentos, desses saberes, para que a gente possa viver mais e melhor, gerando bom TRC. E eu não vou dizer agora o que é bom TRC, não, vou deixar vocês aí um pouco curiosos, porque o nosso professor, o Fábio, também vamos estar todos aqui introduzindo, falando bastante sobre esses conceitos da escola. E nesse tema principal, né, Nepo, sobre a transição da civilização 1.0 para a civilização 2.0. Então, dizer aqui, reiterar mais uma vez o meu agradecimento, a minha honra de fazer parte desse encontro tão especial. Eu atuo na área de assessoria de imprensa, eu sou jornalista, advogada, mas eu milito necessariamente nessa área da comunicação também. Eu e o Fábio também desenvolvemos alguns projetos juntos. Estamos aqui somando forças com a Bimodais, né, nesse propósito de disseminar saber, disseminar conhecimento para o maior número de pessoas. Então, também quero dar as boas-vindas a cada um aqui que está nos escutando, nos ouvindo. E vamos seguir o baile. Um abraço. Fazer dois comentários, né? O aumento, o Fábio falou em aumento da inteligência. Na verdade, eu acho que o que a gente promove, né, é uma limpeza da confusão mental. E aí, o nosso eu criativo ele fica mais musculado. É a musculação da lógica. Então, quando você muscula a lógica, você começa a enxergar de forma mais limpa, porque todo o cenário, a dificuldade de enxergar o cenário é porque existem confusões, interesses, conceitos que são jogados
para alguém aparecer, conceitos que são jogados por interesse, e aquilo vai criando uma banheira de piche que dificulta as pessoas entender as coisas. Então, eu diria que a gente faz aqui um banho, tirando um pouco o piche. E aí, quando você começa a se sentir com menos piche, você começa a enxergar de maneira mais clara, né? E aí você, na verdade, desenvolve a inteligência que você já tem. E ela fica mais... a mente fica mais ativa. E aí, beleza. Vou fazer uma discussão que eu acho que é interessante, que às vezes a gente confunde aqui. Então, existe o bimodal, o termo bimodal, quem foi que trouxe esse termo? Foi num almoço com o vice-presidente de uma empresa de pesquisa, da Gartner, e o Mange, que ele era professor também na pós da COP, que eu dava aula lá, e ele falou que a Gartner tem um conceito bimodal, que é quando você tem um ambiente dentro da empresa que está desenvolvendo uma coisa e cria um outro ambiente para desenvolver uma coisa bem diferente. Aí cria duas modalidades, são dois módulos, né? E quando a gente fala da mente, a gente já foi bimental. E hoje nós somos trimentais. Porque o bimental vem do Kahneman, daquela ideia do sistema 1, sistema 2, o Goleman também, que fala de... Rápido e devagar, né? Naquele livro rápido e devagar, que o Goleman fala de... O Kahneman é rápido e devagar, e o Goleman fala do córtex pré-frontal. Inteligência emocional, ele fala também em dois sistemas. Nós chegamos à conclusão não, nós temos uma abordagem que eu acho que facilita muito de ver três mentes. É trimental. A mente automática, fundamental para a gente tocar a rotina, né? A mente secundária, que é revisora das operações, e a mente terciária, que é revisora da existência. São três níveis de revisão. Conforme a gente vai refletindo mais sobre a existência, a gente vai usando mais a mente terciária. É uma metáfora, porque se você for olhar do ponto de vista da neurociência, o cara vai dizer que isso não existe, mas eu acredito que os neurônios se formam para que isso possa acontecer. Então, é uma metáfora que ajuda a pessoa a decidir melhor. Bom, o tema, a mudança da civilização 1.0 para 2.0, fica uma coisa assim meio assustadora, porque nós já tivemos rompimentos na sociedade, na civilização, e a gente tem uma visão que vem do Marshall McLuhan, que ele, na década de 70, 80, ele foi o autor mais importante, não considerado assim, mas ele é o autor mais importante da ciência social, apesar dele não se colocar como cientista social também, mas ele fez duas afirmações que modificam a forma do ser humano, a ciência social, que é a porta de entrada de todas as ciências sociais, economia, educação, administração, psicologia, própria medicina, todas elas entram por um hall de entrada. É ali que está a ciência social. Aí, depois que você responde algumas perguntas, você vai responder perguntas correlatas específicas na área da administração, na comunicação, na informação, no direito, etc, etc. Então, quando você modifica respostas às perguntas da ciência social, é uma avalanche que destrói tudo. E o McLuhan, ele falou duas coisas que quebram, que mostram que a ciência social que a gente opera, 1.0, que é a mãe da filha, filha da economia 1.0, mãe da economia 1.0, mãe do direito 1.0, mãe da administração 1.0, mãe da educação 1.0, quando o McLuhan fala
duas coisas, responde isso diferente, ele cria a ciência social 2.0. E isso cria uma crise em todas as ciências de compreensão. O que o McLuhan diz de uma maneira muito simples, frases muito poderosas? A primeira pergunta, quem é o sapiens? Ele introduz a ideia da tecnoespécie. O ser humano cria a tecnologia e a tecnologia recria o ser humano. Ou seja, a tecnologia não é neutra. A gente não usa a tecnologia e continua sendo a mesma pessoa. A gente se modifica. E modifica a sociedade. Então, essa pergunta é a primeira questão da ciência social e que cria a ciência social 2.0, que responde de forma diferente. A ciência social 1.0 vê a tecnologia como neutra. E aí tem um problema. A segunda afirmação do McLuhan, que é para a segunda questão da ciência social, ele diz: quando muda a mídia, muda a sociedade. E também a ciência social 1.0 não vê a mídia com esse poder todo. Tanto que, se vocês forem no Wikipedia e entrarem lá e perguntarem por que a sociedade moderna foi criada, qual é o marco da sociedade moderna, eles vão responder a partir de 1453, com a queda de Constantinopla. Eles apresentam um fato, que a partir dali eles identificam o surgimento da Idade Moderna, que é a queda ali do Império Romano, etc, etc. Só que, em 1450, Gutenberg inventou a prensa. A prensa foi muito mais importante, a gente está vendo isso agora com a chegada, né, das tecnologias digitais, foi muito mais importante em termos de mudança da sociedade do que um fato. A gente não pode dizer, a civilização nova que a gente tem começa porque acabou a Guerra Fria, por exemplo. Né? Por exemplo, não pode ser isso. Então, McLuhan inaugura a ciência social 2.0. E, a partir daí, eu vou abrir agora para a Ana, a partir daí, a gente percebe que a chegada das tecnologias digitais, elas são tão disruptivas, elas alteram tão profundamente a sociedade, como a oralidade afetou também, como a escrita manuscrita afetou também, como a escrita impressa afetou também, mas ela é tão disruptiva que a gente pode dizer que a gente está vivendo o rompimento de uma etapa longa do ser humano, oral escrita, e entrando agora no ambiente em que a gente tem tecnologias digitais que nos permite fazer coisas inimagináveis no passado. Falando. Professor, então, o que o senhor está nos dizendo é que a ciência social 1.0, enquanto ela determinava o rompimento do Estado absoluto para o Estado moderno, ao invés de ser ele o motor da história, substituindo essa visão não mais pelo eixo centralizador da dinâmica de poder, mas sim a mídia como motor da história e os seus desdobramentos que se sobrepõem com as novas, né, formas de comunicação que surgem e modificam a sociedade. Então, McLuhan ele entra como esse principal balizador da escola, né, da ciência da inovação, a escola que a gente atua aqui, a gente é aluno. O McLuhan ele entra como esse principal fundamento, né, esse principal teórico, como eixo norteador teórico para balizar, então, tudo que vai ser abordado a partir disso. Não sendo, então, essa civilização 1.0 no olhar centralizado, né, que a gente viu essa perspectiva aí, eu fui aluna no curso de Direito, no curso de Comunicação, enfim, e sempre fomos orientados, não vendo a mídia como esse motor da história, mas sim centros de poder político, né, digamos. E aí muda toda a conversa, é isso mesmo? O que eu acho que é interessante dizer o seguinte, vamos supor que a pessoa
vai para o hospital, né? Então, você precisa, o médico ele vai fazer um diagnóstico para ver a causa da doença da pessoa. Então, você tem uma causa. Então, a pessoa diz assim, cara, eu estou aqui, não estou conseguindo respirar, né? Ah, então, vamos ver, vamos tirar o raio-x, vamos ver, analisar. Você está com pneumonia, pegou Covid, está com algum problema e tal. Quer dizer, a gente tem que conseguir separar o que é a causa principal das causas secundárias. Ela diz, eu também estou com febre, eu também estou com tosse, mas o que é mais importante? O que é a causa principal? Então, quando você fala, por exemplo, né, da mudança, a gente percebeu que, vamos lá, o que o McLuhan traz aí de interessante? Isso aí é uma interpretação que a gente faz dele. Dentro da ideia de que mudou a mídia, de que a tecnologia recria os sapiens, a gente imagina o seguinte, qual é o diferencial competitivo dos sapiens em relação às outras espécies? Os sapiens, ele tem uma capacidade de pensar que as outras espécies não têm, de criar. Então, o diferencial que a gente tem, claro que a gente desenvolveu a mão, o dedão, e permitiu fazer tecnologias, isso foi uma coisa importante também, mas o principal diferencial dos sapiens é a nossa capacidade de pensar. Então, se eu introduzo na sociedade uma tecnologia que me permite potencializar a capacidade de pensar, eu crio como se fosse uma órtese em que eu passo, né, quando surgiu a oralidade, que eu gesticulava. A oralidade me permitiu, isso o Harari diz no livro dele, ela permitiu as pessoas começarem a conversar, começarem a ter memória, começarem a poder pensar sobre as coisas, e foi ali que surgiu a agricultura e as aldeias. Quando a gente criou a escrita, eu consegui registrar o que estava na minha memória. Eu consegui criar livros. Eu consegui passar a experiência do passado. Você vê que toda a tradição grega, do Renascimento grego, vem exatamente porque eles escreveram. Apesar de Sócrates ser contra escrever, o Platão escreveu o que Sócrates dizia, porque Sócrates não queria escrever, ele era contra. Então, aquilo criou uma prótese, uma órtese. Então, por que a mídia é a mais importante, é o fenômeno mais importante para a história humana? Porque ela potencializa o cérebro. E no momento que cada sapiens tem um cérebro potencializado, ele é capaz de fazer coisas que os sapiens anteriores não podiam fazer. E aí começa uma reorganização da sociedade a partir desse potencial. E não é só isso. Não é só a minha capacidade de pensar. É a minha capacidade de interagir. É a minha capacidade de confiar. É a minha capacidade de cooperar. É a minha capacidade de aprender. É a minha capacidade... Quer dizer, então, eu expando a capacidade do cérebro, a minha capacidade de pensar e de usar o cérebro. E é por causa disso que a mídia, uma nova mídia, quando chega, ela afeta profundamente a sociedade. E aí tem uma mídia que aí pode ter, no caso do rádio e da televisão, que foram centralizadoras, e aí você, então, teve uma determinada situação que levou a gente mais para a crise do que para o desenvolvimento, teve o seu papel importante também, e as mídias descentralizadoras, que é o que a gente está vivendo agora. Fala, Fábio. Você acabou comentando aí o que eu estava em mente, mas tem a ver com... Você estava falando historicamente ali da queda de Constantinopla, né? E que o acontecimento da prensa foi mais importante do que isso,
e refletindo, fica até meio lógico para a gente, já conectando com isso que você acabou de falar. As mudanças sociais, pelo menos de blocos maiores, não coletivos, você vê, naquela época, grupos menores podiam até tomar uma iniciativa ordenada. Agora, grandes massas, grandes grupos, eles precisavam ter uma mente mais alinhada. E para eles estarem mais alinhados e esses grandes movimentos acontecerem, claro que uma mídia compatível com essa troca de informação era fundamental para criar essa estrutura, esse cenário, para ver essas mudanças nas mentes das pessoas. Né? As mudanças sociais, elas decorrem de decisões individuais e depois de decisões coletivas, vamos dizer assim. Né? Princípios que vão se alinhando ali, e aí esses grandes movimentos acontecem. Né? Por isso, até segundo a escola, né, os renascimentos eles acontecem sempre depois dessas mudanças de mídia mais fortes. Mas era no sentido do que você veio falando, né, da importância da mídia nas transformações da mente, nas decisões, nas trocas de informação, no armazenamento de informação. Tem uma coisa que eu acho interessante aí, Fábio, que eu acho que complementa também um pouco o que a Ana falou, que ela falou do motor da história. Nós desenvolvemos o motor da história 2.0 bimodal, aprimorando o McLuhan. Então, a gente é de uma escola de pensamento que o núcleo duro, segundo o Lakatos, né, ele fala de escola de pensamento e de núcleo duro. O nosso núcleo duro, ele é McLuhaniano. Que é o canadense que você mencionou lá no começo, só para deixar claro para quem não conhecer, esses são os canadenses que a gente está falando aí, McLuhan, no caso. Né? O McLuhan, o Innes, o Havelock e outras pessoas que criaram lá a Escola de Comunicação de Toronto. Então, o motor da história que a gente opera, e aí eu peguei isso de um argentino que fazia lá umas análises econômicas, eu trabalho com 3 fatores. O motor da história que a gente refaz, o novo motor da história, 2.0, ele vem da seguinte maneira. O fator causante que nos leva para criar novas civilizações é o aumento populacional. O Sapiens é a única espécie viva do planeta que cresce demograficamente de maneira interdependente. As formigas podem criar colônias separadas, mas elas não se interagem. Uma colônia de formiga no Maranhão não tem nada a ver com a colônia de formiga do Rio Grande do Sul. Só que as pessoas que moram no Maranhão e as pessoas que moram no Rio Grande do Sul são afetadas de alguma forma um pelos outros. Vide aí a pandemia. Todo mundo foi afetado porque todo mundo se relaciona e todo mundo vai de um lado para o outro. Então, se alguém ficou doente na China e pegou um avião, todo mundo ficou doente no mundo todo. Posso fazer um parêntese só aí rapidinho? Aí você falou até de uma coisa física que é um vírus, mas hoje, mais do que nunca, a gente vê, e propiciado pela mídia que a gente tem, que é a internet, vírus globais mentais, né? Ideologias, conceitos, pensamentos que acabam se difundindo muito rapidamente como vírus mentais também. E antídotos mentais também, quando são coisas positivas. Então, aí tem o fator causante é o aumento populacional. Isso é uma novidade que a gente introduziu no pensamento McLuhan. Por que a gente faz revoluções? Porque a gente quer sobreviver melhor, porque aumentou a população. Uma família, a gente tinha, na família Sapiens, em 1800, 1 bilhão de pessoas, e de 1800 para cá, nós saímos de 1 para 8 bilhões. Ou seja, chegaram 7 bilhões de pessoas. E, obviamente, que a casinha que abrigava 1 bilhão não pode abrigar 7, 8. Né? É uma coisa tão óbvia e tão lógica isso, que se alguém diz que não entende isso, eu fico assim, desisto. Se o cara falar que não entende isso, eu desisto. Eu nem começo a falar mais. Porque, é uma coisa tão óbvia. Se você tem uma casa com uma pessoa e sobe para 8, obviamente você tem que fazer uma reforma. Porque não dá para morar do mesmo jeito. Então, é a reforma.
A gente nunca teve um crescimento populacional tão grande e não é à toa que a gente tão está rápido, tão E rápido, né? e rápido. Você fez até uns puxadinhos ali, mas não resolveu, não criou uma estrutura para comportar esse pessoal. Aí vem uma revolução civilizacional disruptiva, a mais disruptiva de todos, por causa do fator causante, que também foi exponencialmente nunca vivido por nós. Então, a gente está querendo criar, e a mídia é o primeiro fator, aí a mídia entra como fator detonante. E aí vem a confusão que as pessoas fazem. A mídia, a gente não está vivendo uma revolução tecnológica nem digital. A gente está vivendo uma revolução civilizacional que tem como fator detonante a mídia. Ela que detona, ela que é o gatilho. Ela é o gatilho, ela é o disjuntor. Qual é o fator consequente? Aí vem um novo modelo de sobrevivência, mais descentralizado. Porque a única forma sustentável, e aí de todas as espécies, quanto mais uma espécie tem membros, mais descentralizado é o ambiente de sobrevivência. Porque mais complexa ela se torna. Isso, e mais responsável cada membro tem que ser. E mais especialista também, esses membros, eles acabam se desenvolvendo com especializações muito refinadas sobre determinada coisa. Então, a gente vê especialidades de infinitos tipos, refletindo, assim, essa complexidade, né, demográfica. Quanto mais simples as sociedades, menos complexas são as atividades, e quanto mais pessoas, mais complexa é a sociedade e mais especialistas se tem, justamente pelo aspecto da singularização, né? Aí cria uma demanda dos sapiens por uma responsabilização, porque a gente está vendo. Então, você vê que a gente está vivendo isso. Por quê? Você quer ir no banco? Entra no banco online, resolve o problema. Você quer ir no supermercado? Tem muita fila? Vai ali no caixa automático e você passa os seus produtos. Se vira. Você quer comer rápido no grande centro? Está lá o quilo. Se vira. É a civilização do se vira. Meu irmão, se vira. Vai lá, pega as coisas e se vira. Você que tem que cuidar das coisas. Né? Quer fazer DOC, quer fazer TED? Agora tem se vira. Então, eu digo que a gente está vivendo a civilização do restaurante aquilo. Se vira, faz o teu prato, se responsabiliza pelo seu prato, não tem mais mamãe fazendo prato, não tem mais o nutricionista do restaurante fazendo prato, não tem um cozinheiro fazendo pratinho para você, é você fazendo o seu prato, se vira. Essa é a civilização 2.0. Fala, Fábio. Não, e só para puxar um gancho importante aí, eu vou fazer uma pergunta para te dar essa oportunidade de trazer esse contexto. Onde é que entra, então, aí, que você trouxe aí uma coisa central do negócio. Mas onde é que entra a tal da inovação aí, porque que a gente vai falar dela mais na frente, né? De onde que surgiu a ciência da inovação, porque eu não consegui conectar aí, né? Eu queria que você explicasse onde que está a ciência da inovação, onde que está a inovação nessa narrativa que você acabou de construir aí, que é essa tese, a visão principal da escola aí, né? Fábio, né, por rapidinho, antes de só fazer um adendo aqui, no sentido assim, de avançarmos para essa abordagem da inovação, eu só queria, só para fechar esse primeiro capítulo, por assim dizer, dessa abordagem, para deixar claro, assim, na nossa mente, assim, o que é que, de fato, é a virada de chave dessa civilização 1.0 para 2.0, o que é que, de fato, onde nós estávamos iludidos com esse modelo que fomos ensinados, treinados, né, a pensar de determinada forma, e que mudou tudo, né? Há um marco temporal, algum evento específico, ou apenas estávamos vivendo na ilusão? E aí, daí, então, a gente segue para a ideia da inovação, professor, por gentileza. Não, olha só, eu acho que tem uma coisa que eu acho muito importante nessa tua pergunta, depois eu respondo, Fábio, que é o seguinte: a gente tem que entender que a sociedade humana ela vive um paradoxo que é muito interessante. A gente cria uma sociedade melhor e tem um mérito. Olha só que interessante. Isso é uma coisa que eu tenho falado que eu acho muito importante.
para a gente não ficar jogando pedra no passado. A gente teve o mérito, no momento que criou toda a estrutura, criou a prensa, criou a República, criou o livre mercado, criou toda a estrutura que a gente teve, fez a revolução científica, fez a revolução médica, fez a revolução industrial, fez aquilo tudo. O mérito foi ter permitido dar vida a 8 bilhões de pessoas. As pessoas não se tocam disso. Existe uma coisa mais bonita, importante, de você dizer, querido, eu vou deixar você nascer e ter uma vida. E hoje nós temos 8 bilhões de pessoas que estão fazendo isso. Permitiu a colmeia crescer. Então, foi um negócio fantástico. Só que a gente paga o preço quando a gente tem isso. Como estamos vivendo, né? E para onde estamos indo? O mérito foi conseguir fazer um sistema que permitiu chegar a 8 bilhões. Que, querendo ou não estão morrendo de fome, não estão vivos. Com toda a dificuldade, estão vivos. E eu tenho certeza, se você perguntar para... Tirando aí 0,01% que vai se suicidar, ou 0,0001% que vai se suicidar, todo mundo vai dizer, eu agradeço. Pelo menos eu estou vivo. Sim ou não? Agora, o que acontece? É que nem uma família que criou 7, que botou 8, tinha um garoto em casa, era o pai e a mãe, botou mais 6 filhos, a casa ficou pequena. Então, a gente precisa fazer a reforma. Então, o que a gente está vivendo hoje não é Ana, não é a ilusão do que tinha no passado. A gente viveu um sistema que foi muito bom porque nos permitiu chegar a 8. Mas aí ele ficou obsoleto. Ok. Isso não é bom, não é ruim, não é malvado. É assim que funciona. Isso é o que é. É o que é. É o que é. Entender isso traz mais tranquilidade. Vamos bater palma para tudo que eles fizeram. Agora, a gente tem que dizer para essas pessoas que fizeram tudo isso, dizer, galera, obrigado por ter permitido 8 bilhões de pessoas. Agora a gente precisa reformar a casa. Porque senão os 8 bilhões vão continuar vivendo. E não cair no reclamismo, né, pô? De ficar botando culpa no passado, no outro, com uma coisa que Exatamente. O reclamismo joga a gente. Então, isso é uma coisa importantíssima. Agora, a outra coisa que eu acho que é importante, aí vai na resposta para o Fábio, que é, a gente aqui trabalha, e aí a gente fez uma melhoria olhando para o McLuhan não fez isso, e o Pierre Levy, que é um outro padrinho nosso, também não fez, eles não fizeram uma discussão ambientológica, conceitual. No momento que o McLuhan disse, mudou a mídia, mudou a sociedade. E aí eu interpreto quando ele diz, quando a gente cria tecnologia, a tecnologia nos recria, eu digo, nós somos uma tecnoespécie, que ele fala essas duas coisas, ele não sacou que ele estava extrapolando a comunicação. Ele estava questionando a ciência social. Só que ele não disse isso. Que é uma discussão ambientológica conceitual que nós estamos fazendo. Beleza. Quando a gente começou, então, a discutir a ciência social 2.0, a gente começou a questionar que não faz sentido falar na ciência social, porque o que a gente vê na sociedade humana não é uma sociedade estática. O que a gente vê, para a gente poder acompanhar os sapiens, tanto as pessoas quanto a sociedade, a gente tem que ver a sociedade como uma sociedade em processo. E aí, então, eu preferi, em vez de chamar de ciência social 2.0, que é um conceito de sala que eu uso, a gente preferiu chamar na cozinha de ciência da inovação. A ciência da inovação é o novo nome da ciência social. Porque a ciência social, o nome não é bom. Porque está estudando o social. Não, o social não existe. Existe um processo. E o que o Sapiens tem como característica é a inovação. Então, o epicentro do estudo que o Sapiens tem que fazer é a ciência
da inovação. Aí a gente dividiu, e aí facilitou muito isso, né? A inovação civilizacional, em que eu estudo a história, as grandes mudanças da história. A gente tem a ciência coletiva, a ciência da inovação grupal coletiva, em que eu estudo empresas, cooperativas, grupos, organizações, e embaixo a ciência da inovação pessoal. Está tudo organizadinho. Todos os autores vão sendo encaixados em cada coisa, e aí a gente foi desenvolvendo isso dentro dessa visão ambientológica conceitual. E isso deu uma forma muito mais limpa de olhar o cenário. Então, a gente precisa, eu sempre faço essa metáfora aqui na escola, o marceneiro de excelência não é o cara que só produz cadeira e mesa, é o cara que tem uma oficina muito bem organizada, ferramentas muito produtivas para produzir mesas e cadeiras com qualidade. Eu vejo no TikTok pessoas que pintam, e pintam coisas maravilhosas, você vê que eles têm ferramentas de pintura que ajudam muito a eles chegar onde eles chegaram. Então, eles não estão só pintando, eles estão pensando também nas tecnologias da pintura. E, no caso nosso, a gente pensa nas ferramentas conceituais, na ciência que a gente vai trabalhar para a gente poder ajudar as pessoas a enxergar esse novo cenário. E só somando aí, a inovação, ela é uma coisa intrínseca ao ser humano, né? Porque, pelo que a gente vem estudando, toda vez que a gente chega em crises, a gente precisa melhorar, a gente precisa superar aquele gargalo, aquele momento, e a gente tem que usar da inovação para poder superar aquilo ali. Então, a inovação é uma energia, é uma forma de ser que está intrínseca ao ser humano e talvez, e diria até a vida animal, porque a gente tem até na inovação instintiva, né? O João de Barro, por exemplo, ele inventou uma forma de fazer uma casinha diferente dos outros passarinhos. Mas a casinha do João de Barro é aquela coisa, ela é instintiva, ele desenvolveu uma tecnologia, que é fazer a casinha, né? Aquilo é uma tecnologia, né? Mas ela foi criada no instintivo, não tem curso do Sebrae para melhorar a casinha do João de Barro. Não tem a casinha do João de Barro 1.0, 2.0, 3.0. Né? Então, essa coisa. Então, a ciência da inovação é a tentativa que a gente fez para mostrar que o Sapiens ele é um processo que tem que ser entendido como um processo. Isso, e a nossa inovação é aquela reflexiva que você diz, né? Que está essencialmente ligada ao ser humano e é daí que nasce a ciência bimodal, né? A ciência da inovação bimodal. É assim. E quando a gente fala da ciência da inovação bimodal, porque podem haver outras abordagens sobre ciência da inovação, e isso é uma proposta do Lakatos, que é um dos nossos padrinhos também, que estuda o conhecimento, a conhecimentologia, a gente diz, a nossa abordagem é essa. A gente acha que é a melhor que a gente conseguiu fazer. Então, porque o cara vai dizer, então a ciência da inovação é uma só. Não, pode ter 10 abordagens diferentes. A nossa é uma, que é a ciência da inovação bimodal, que aí vem dos canadenses, vem com essa linha de civilizacional, não sei o quê. Então, a gente se caracteriza como uma escola de pensamento com uma abordagem. E a gente tenta ganhar as pessoas para dizer, eu acho que a nossa abordagem é a melhor que a gente considera que está aí no mercado. Aí, quando alguém diz, mas pode melhorar isso, mas eu vi fulano que fala isso, a gente vai incorporando e vai melhorando. Falando. Justamente, nesse sentido, quando você coloca essa questão das ferramentas conceituais, né, para a ciência da inovação, eu observo, assim, e tenho visto, né, ao longo das aulas, o quanto há um olhar atencioso para os conceitos, a questão de conceituar, né, as várias questões, os contextos, e trazer abordagens próprias da escola, como, por exemplo, a verdade provisória razoável, que é um dos temas que é trabalhado dentro da escola, muito alinhado a essa percepção do Sapiens como processo, vivendo um processo,
né? Então, de repente, a gente pode até estar pensando um pouco acerca desse tema, eu acho bem interessante. E outro assunto também, professor, é a inovação pessoal, né? Tem a questão da essenciologia, que se trabalha bastante dentro da escola, e a existenciologia. São dois assuntos assim que, particularmente, eu posso dizer que me tocam bastante e promove saltos profundos no entendimento, né? Chegando, inclusive, na ideia do propósito, né? Que a gente muito trabalha também, que é o Ikigai. Então, eu acho que esses conceitos, né, essas ferramentas conceituais que foram desenvolvidas a partir da escola bimodal da ciência da inovação, sob sua condução, professor, ele vem abrindo realmente os horizontes, limpando nossas lentes para ver a realidade com um novo olhar. Poderia ser também verdade provisória razoável. A gente usa mais certeza provisória razoável. Mas verdade provisória razoável tem sentido, né? Porque quando o Sócrates diz sei que nada sei, ele está usando o conhecimento pelo conhecimento. Então, assim, é uma visão meísta, que o conhecimento ele não é o conhecimento ele passa a ser um fim em si mesmo. Foi a forma que eu internalizei. No lugar de certeza, eu coloquei verdade. Está ótimo. Mas então, o Sócrates, quando ele propõe isso, ele coloca o conhecimento como um fim em si mesmo. Só que o conhecimento, e aí a gente vai beber na fonte da Ayn Rand, a Ayn Rand fala, né, de que o Sapiens pensa para sobreviver. Então, se a gente pensa para sobreviver, a gente precisa de formas de pensar que ajudem a gente a tomar decisões melhores. Então, a gente então trabalha na certeza provisória razoável, porque eu tenho que tomar uma decisão hoje, eu vou ao cinema ou eu vou no show que vai ter aqui perto. O que eu tenho que tomar uma decisão. Qual é o critério que eu vou usar? Né? Eu vou comer arroz integral no meu almoço ou não vou comer? Eu vou tomar café depois das 5 da tarde ou não vou tomar? Eu tenho que tomar essas decisões. Então, eu vou ter uma certeza provisória. Eu acho que eu vou tomar, não vou perder o sono. Aí eu perco o sono. Aí eu falo, cara, a certeza precisa melhorar. É razoável dizer que eu não posso tomar café depois das 5, que eu perco o sono. Então, a gente trabalha com essa ideia. Aí, dentro do desenvolvimento, né, tudo que a gente está falando, hoje, o tema central da nossa conversa hoje foi, dentro da inovação civilizacional, da inovação, da ciência da inovação bimodal, a gente está trabalhando com a inovação civilizacional. A gente está discutindo questões da inovação civilizacional. Quando a gente fala da inovação pessoal, que é a terceira camada da ciência da inovação, aí a gente entra na discussão de como o Sapiens pode viver melhor. Essa que é a questão. Como é que a gente faz, como é que a gente ajuda o Sapiens a viver melhor? Na ciência da inovação civilizacional, a gente não tem como discutir porque a gente tenta entender o contexto, porque é uma atuação coletiva. Então, a gente tenta entender o contexto e se situar. A gente já tem uma atuação maior na inovação organizacional. E na inovação pessoal, a gente é diretamente o ator. Então, a gente tem uma ação mais direta ali naquela situação. Então, aí você falou de dois conceitos. A essenciologia substitui, aqui na escola, a filosofia. Porque a gente discute a essência das coisas. Tem toda uma discussão que a gente pode fazer um podcast, um Nepocast só sobre isso, né? Sobre por que a gente rejeita o termo filosofia, né? Que é extremamente tóxico, na minha opinião, fraco, negativo. E aí a gente discute a existenciologia. A existenciologia é um ramo que estuda como é que a gente vive melhor. Quando você vai discutir, eu quero pensar formas de os Sapiens viver melhor. Você está fazendo existenciologia. A existenciologia é a ferramenta que a gente usa no terceiro andar da Casa do Eu. Casa do Eu é uma metáfora que a gente criou, que no terceiro andar fica a mente terciária, que discute a existência, mente secundária discute as operações, e a mente primária é o automático, onde estão armazenados ali as nossas
as nossas crenças, os paradigmas, os traumas, e, inclusive, as medições emocionais, se a gente está se sentindo bem ou não. Fala, Fábio. Estamos entrando nos últimos 10 minutos, aí, só chamando a atenção. Isso, se aproximando um pouco já do fim, né? Tento trazer o seguinte. Poxa, aprendi muita coisa aqui, né? O pessoal que viu aqui aprendeu muita coisa, certamente. A gente trouxe vários conceitos que daria para a gente fazer um podcast só sobre eles. Inclusive, a gente já anotou aqui algumas ideias para os próximos podcasts. Eu acho que merece a gente fazer mais um aí, ou no próximo, ou pulando um, a gente fazer. Dá vontade de falar mais, eu mal vi o tempo passar, para ser sincero. Sinal que o papo foi legal, né? E aí, eu falo assim, poxa, mas eu aprendi tudo aqui, para que isso serve para a minha vida hoje? Esse conhecimento aí, qual é a utilidade dele, qual é o benefício maior de eu ver esse podcast aqui e aprender isso? Como que eu já posso trazer isso para a minha vida prática, em que implica isso? Eu tenho a minha resposta. Eu posso até depois colaborar, mas eu queria ouvir de Nepô e de Ana também, né? O que você acha que esse podcast, conhecimento que a gente trouxe hoje, foi bem condensado, eu acho, que a gente falou de vários conceitos, de várias ideias que poderiam ser expandidos com mais calma, mas eu acho que já foi um bom começo, né? A gente plantou semente para poder desenvolver em próximos episódios. Mas para que a gente serve na nossa vida hoje isso aí? É prático? Olha só, tem uma coisa muito legal dessa tua observação, que eu converso aqui muito com um parceiro meu, que eu caminho muito com ele. Ele vive, a gente se conhece desde 72, ele vive na cotidianidade. E eu digo que eu vivo na contemporaneidade. E o que acontece? A alienação das pessoas, ela é feita de uma forma para você viver na cotidianidade, se preocupando com tudo aquilo que você não pode modificar. Então, quando eu vou na padaria e ligo o fone, que tem uma televisão, para não ouvir a televisão, mas quando eu ouço a televisão, eu vejo o quanto a televisão ajuda as pessoas a se alienarem. Não é porque o que ela diz coisas que não estão na zona de atuação das pessoas. Se a televisão falasse daquele bairro que as pessoas estão morando, ou se falasse só da cidade aqui, já seria melhor. Aí a pessoa, mas eu quero saber o que está acontecendo no mundo, etc. É cotidiano. Então, por incrível que pareça, quando você tem a visão contemporânea, você começa a poder abrir mão de ficar vendo o dia a dia. Você vê as macro tendências e você começa a ver aonde você pode fazer a diferença. Você fica mais seguro em relação às coisas, menos ansioso. Porque você fala, isso não vai dar nada, aquilo ali não tem sentido, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso fazer. Então, isso, o contemporâneo, baixa a ansiedade, melhora a qualidade das decisões e permite que as pessoas possam tomar decisões no médio e longo prazo, que é o que ajuda a mente terciária na existenciologia, de eu tomar decisões melhores no longo prazo, em vez de ficar ali jogando baralhinho do curto prazo o tempo todo. E eu acho que é aí que faz a diferença o contemporâneo. Fala, Ana. Maravilha. Esse podcast, eu vejo assim, representa um giro na forma de pensar, pelo menos uma introdução nesse giro, na forma de pensar de nós aqui, que estamos todos participando, os ouvintes que estão aqui conosco também, para ter uma introdução acerca do cenário geral, civilizacional, né, do quanto a gente estava dentro de uma perspectiva por um certo caminho, e a gente vê que existem outros lugares, né, que olhar por outras lentes, e, ao mesmo tempo, nesse guarda-chuva que se colocou, né, que se posiciona a Escola de Inovação do ponto de vista civilizacional, grupal / organizacional e pessoal, a gente, então, já dá esse salto, né, migrando acerca desse entendimento da mudança da civilização 1.0 para civilização 2.0 e vendo esse panorama, colocando os pés, então, nesse momento presente, essa instalação no real, na realidade, vendo essa perspectiva, sobretudo,
da inovação pessoal, né, da existenciologia, da essenciologia, que aí realmente abre um leque de abordagens que a gente pode aprofundar aqui, e fica aí um convite, né, para que as pessoas elas estejam sensíveis, atentas a pensar, a refletir sobre isso, e nós aqui da escola estamos de braços abertos para acolher quem quiser fazer parte da escola, né, Fábio, professor. É uma oportunidade, eu como aluna posso dizer que minha vida acadêmica, no sentido de buscar conhecimento, a sede de saber que eu tenho, ela se renovou, se oxigenou e muito, sendo melhor do que a pós-graduação que eu fiz, tenho certeza que melhor do que qualquer MBA, possivelmente, que qualquer pessoa possa vir a fazer, porque é realmente inovador, é uma escola de inovação inovadora, com uma perspectiva única, singular, muito fundamentada, não só pelos pilares conceituais, científicos, mas, sobretudo, pela trajetória, né, do nosso professor e da qualidade também dos alunos, né, porque tem as lives também, às quartas, onde há uma troca muito qualitativa entre os membros da escola. Então, reforço aqui esse convite, e para mim foi um ganho e ficou realmente com gosto de querer mais para a próxima. Vamos fazer semana que vem mais. O meu manda um zap. Faltou só eu falar a minha percepção aí, para complementar. Antes de Vai finalizar, falar. eu gostaria de falar de forma breve. Então fala e depois eu falo. Então, só para fechar, e aí você já fecha depois, eu acharia legal você até falar um pouquinho mais da escola e de várias coisas que a gente tem aí disponível para o pessoal se conectar mais com a escola, né? E várias oportunidades do pessoal já consumir mais conteúdo, já estar mais próximo da Bimodais. Mas a minha visão sobre esse podcast, né, de hoje, que já traz esse conceito inicial, já abre muita coisa para quem está tendo a oportunidade de se conectar, e eu me aprofundaria um pouco mais também no que é a Bimodais, de certa forma, e todo esse conceito que a gente trouxe hoje representa para mim, é me situar mais na realidade, né? Muitas vezes a gente vive nos baseando em mapas que a gente aprendeu, que nos foram apresentados e que a gente acredita, ou que a gente, às vezes, de forma equivocada, desenhou, enquanto a realidade está acontecendo em um outro patamar. Eu não estou dizendo que a gente também é dono da realidade absoluta, até porque senão estaria contrariando a nossa ética central, que é a certeza provisória razoável, né? Ou seja, a todo momento a gente está aprendendo e melhorando a nossa narrativa de acordo com o que a gente vai tateando na realidade, né? Até fazendo referência ao conceito antifrágil, a gente fica mais antifrágil aí do Nassim Taleb, né? Como ele fala, você vai se fortalecendo dessa forma. Mas a gente se conecta mais com a realidade, a gente entende um pouco mais das macroforças que estão passando à nossa volta, quando a gente consegue conceituar melhor, entender as camadas de movimentos que estão acontecendo na inovação civilizacional, a gente vai estudando sistematicamente, e aí faz a ponte com a inovação grupal, faz a ponte com a inovação pessoal, então a gente começa a se entender dentro de um sistema, porque nada é isolado nesse mundo, né? Quando você falou até da queda de Constantinopla, me veio na cabeça isso. Não foi só aquele fato que mudou o mundo, né? Aquilo ali só foi um ponto final de uma série de coisas que precisaram acontecer dentro da mente das pessoas por via de uma mudança de mídia que permitisse essas mentes e essas massas se alinharem, se movimentarem e gerarem eventos para que aquilo acontecesse, e assim é na nossa vida, né? Então, através da mídia, através das trocas, através do conhecimento, através da observação da realidade, a gente se situa melhor, e se situando melhor, a gente decide melhor, né? Em uma direção que realmente leve a gente para o caminho onde a gente se sinta mais feliz, que a gente tenha uma química melhor dentro do nosso corpo, né? Que gere mais felicidade, né? Então, tudo isso representa para mim, né? Melhor me situar na realidade, tomar melhores decisões, estar mais feliz, e daria para falar ainda bastante sobre isso, eu não vou me estender, mas eu acho que já deu para dar uma noção de como eu recomendo que as pessoas se conectem aí e venham fazer parte aí
da Bimodais, se conectar com a gente, com o Depô. Né? Agradeço, já antecipando aqui uma fala para o final, agradeço a Ana, maravilhosa Ana, né? E agradeço ao mestre Depô por essa oportunidade e por essa troca aí que a gente vem fazendo há tanto tempo. Então, para fechar, batemos 1 hora, a escola funciona online, são áudios e textos todos os dias, áudios de 18 minutos, em que a gente vai situando as pessoas vão tendo acesso ao material, ela funciona por semestre, e você me manda, e tem as mentorias também, quando a pessoa precisa aprofundar alguma coisa, mentoria conceitual, mentoria de apoio, às vezes, pessoal, mentoria para a produção de livros dos conceituadores ou de pessoas que já empreenderam. Então, você me manda o zap, que é o 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Depois, quero entrar na Bimodais, quero me aprofundar, quero pegar tudo isso aí e dar uma diferença aí na minha vida pessoal e profissional. Aí você vem e a gente caminha. Quero agradecer a Ana, ao Fábio. Semana que vem a gente vai estar aí de novo, talvez falando aí do Sapiens 2.0, e aí a gente vai apresentando. Acho que é bom apresentar primeiro o cenário todo da escola e depois começar a convidar a gente de fora. Maravilha. Também agradeço aí pelo convite e um abraço a todos. Até a próxima. Um abraço, galera. Valeu, muito obrigado.